Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Então, pessoal, a informação está cada vez mais sofisticada, digamos assim. Quando nós falamos de GLO, né, lá em rumores ali de setembro, do mês de setembro, e que isso aconteceria, falamos também sobre a Operação Cisne Negro, sobre a mudança de presidente nos Estados Unidos, etc. e tal, e sobre essa lei marcial gigante, né? Poderíamos até pensar, pô, isso é exagero. Não, não tem nada exagerado, tá? A questão é que nós temos uma preparação, não é? Por exemplo, os países da América Latina estão sendo estudados de cima. Existem satélites demarcando regiões de alto risco, perigo, que já estão dominados. Tá? É que não pode, pelo que eu recebi de informação ontem e nessa madrugada, é de que para ficar tranquilo, que vai acontecer, mas a coisa vai acontecer cirurgicamente, tá? Então, por exemplo, essa ofensiva que teve Deep State no Equador, Havaí, alguns países africanos, e vinham avançando enquanto a questão dos novos vírus, ataques, né, biológicos, etc. e tal, está sob controle. Essa situação está sob controle, mas eles vão fazer um grande ataque, sim, não temos dúvida, porque eles têm soldados e eles soltaram das cadeias do mundo os soldados, mantêm os terroristas, está tudo. A legião de soldados deles estão à disposição deles. E nós sabemos que a logística do outro lado, né, militar, da aliança, está olhando de cima. Está olhando de cima. Aí você vai entender totalmente o que eu estou falando, principalmente o Henry, que eu estava falando com o Henry sobre isso ontem, sobre as forças espaciais americanas, que é o que controlam o espaço. E justamente aquele cabeamento www que pertence ao Pentágono, né? Então, quer dizer, temos um olho de cima, ou estratégias de cima, em observação uma inteligência e uma união aí que está trabalhando, nós estamos vivendo uma guerra silenciosa. Mas isso já está acontecendo há muitos anos. Há muitos anos. Onde as pessoas começaram a acordar? Na pandemia. Tudo bem, aos trancos e barrancos começaram a acordar na pandemia. Né? Infelizmente tem pessoas que dormem ainda para essa realidade, né? Mas quando a gente falava 2013, 2014, 2015, o pessoal achava que todo mundo era louco, né? E hoje a gente vê aqui explicitamente, né? Como a gente falava em 2022, vai cair tantos bancos e vai cair isso, vai derrubar o sistema financeiro, assim, a moeda vai ser lastreada em ouro. As pessoas pensavam que nós éramos todos loucos, né? Mas é lógico que a gente não anunciava isso para todo mundo, mas todo mundo sabia que uma conversa ou outra escapava para o Instagram, escapava para o Facebook. Nosso grupo se mantinha intacto aqui. Mas algumas notícias que vazavam dos nossos grupos, o que acontecia? Elas iam parar no Facebook. Até eu mesma já fiz publicação. Foi ela ali. Eu já fiz publicações, assim, leves, né? Bem leve. Mas essas publicações que não falava tudo
sobre o assunto, mesmo assim a gente fica taxado como teórico da conspiração, né? Então somos os Noés do momento. Muito bem. Então, pelas informações de ontem e hoje, né, que fala sobre esse rastreamento espacial que está acontecendo, né, a guerra do espaço, guerra nas estrelas, só que na nossa órbita aqui, já está acontecendo. Então, quer dizer, toda a informação, desde quando começaram a acordar, né, até o momento presente, dá para sentir, né, que estamos à beira de um acontecimento grande. Nós temos aí nuvens sendo bombardeadas. Nós temos, tudo bem, o planeta está passando por um problema sísmico aí gigantesco, mas existe um aumento, uma invasão, assim como nas cheias do mundo inteiro. Lembra quando acontecia na China? Abriram as comportas de uma barragem gigantesca aí e inundou e matou milhares de pessoas, né? Então eles aproveitavam a chuva para fazer, né? De repente, se garoasse, eles já estavam abrindo as comportas, mais ou menos assim. Então, quer dizer, eles estão aumentando. Então, existem vários, né? Quando a gente falou, eu lembro de Brumadinho, quando a gente falou sobre Brumadinho, né? Lembro, não sei se vocês lembram lá no grupo, quando nós falamos até nesse grupo, esse grupo ainda tinha outro nome, mas quando nós falamos de Brumadinho, o pessoal, loucura da nossa cabeça, imagina, isso não pode ter sido isso, né? Então, agora e depois a gente começa a observar os modus operandi na China, na Tailândia, enfim, no mundo inteiro está acontecendo isso, né? Bom, ou seja, as coisas estão acontecendo, né? Os terremotos na Turquia, tudo bem, tremores de terras que chegaram a números assim gigantescos bom, isso tudo a gente já falou, mas o mais importante é que as notícias que nós temos é que a situação está acalmando no momento, porque houve uma estrutura de posse, ou seja, os chapéus brancos estão tomando conta, desde a situação que aconteceu no Havaí, etc e tal, eles já estavam, houve contra-ataques, né? Quando você mexe no sistema financeiro, logicamente que eles gritam, só que esse silêncio, agora, nessa mudança dessa estruturação de poder, ele é um silêncio de observação importantíssima. Quando chegaram esses mapas de satélites, né, que foi enviado, veja bem, quando a Rafaela enviou esses mapas, mostrando a estrutura espacial, que nós estamos falando de alta tecnologia, tecnologia que estuda subsolos, foi por isso que eles rastrearam vários túneis, né? E com êxito conseguiram recuperar milhares de crianças aí que estavam sendo torturadas, etc e tal, em todo o planeta. Em todo o planeta. Então, quando ela enviou nessa madrugada, eu fiz questão de enviar para vocês, por quê?
porque mostra exatamente os pontos-chave, principalmente na América Latina, que a gente observa aqui no Brasil. Então eu fiquei feliz, porque falei, nossa, são esses pontos mesmo que são perigosos, pelo menos nessas regiões aqui que a gente conhece. Não estou falando da Venezuela, da Colômbia, etc. Estou falando do Brasil. Então fica muito mais fácil de entender todo esse processo silencioso. E numa guerra de comunicação, o silêncio, por insistência, vence. Então essa é a grande bomba do dia, né? Estamos observando aí que alguma coisa está muito próxima e que de maneira nenhuma, né, nós sabemos dos atrasos, o que acontece para atrasar todo esse processo, né? Que também é inteligente, é sábio, né? Eu diria que essas providências são divinas. Essas providências são divinas. Então, vamos observar, porque nós somos espectadores. Não passamos de espectadores, né? Lógico que uns espectadores acordando outras pessoas, né? Porque é possível melhorarmos as consequências de tudo isso em nossas vidas, se pudermos observar melhor a questão profundamente, do que ficar simplesmente vagando, com a mente vaga, né? Com a mente desocupadíssima, né? Eu diria desocupada no sentido de cuidando de assuntos frívolos. Então é melhor ficarmos conscientes do que está acontecendo, enquanto outras pessoas ficam aí sem saber nada e não querem saber de nada, realmente. Porque acordar o próximo é o bem próximo mesmo. Porque não adianta informar também muito longe, porque isso parece uma coisa corriqueira, parece fofoca. Então, é o que nós devemos focar agora. Cuidarmos da nossa vida e do nosso próximo. Porque temos muito a fazer, né? E principalmente na observação dessas questões divinas, como acabamos de falar aqui, divinas. Precisamos muito ter essa atenção toda. Então, bom trabalho para vocês e falamos mais à noitinha.